Efésios, capítulo 5, versículo 14. Glória a Jesus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Glória a Jesus. Glória a Deus. Quantos precisam de ouvir a voz de Deus nessa noite? Enquanto você procura a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na igreja, na tribuna, no lugar santo e sagrado, para transmitir uma palavra do coração de Deus para a amada igreja. Que Deus seja louvado poderosamente aqui nessa noite. Também eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade e a confiabilidade de nos permitir vir aqui falar um pouquinho de Jesus, ao pastor, a toda a igreja, meio que aqui é do campo do nosso Pacheco, do Ives, né? Glória a Jesus, nós temos alguns amigos ali, estivemos pregando em 3 semanas consecutivas no campo do Ives. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Dá um abraço do meu pastor, Mário César, e que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Amém. Diga aí, os males do sono espiritual. Os males do sono espiritual. Você acredita que existe? Amém. Amém? Capítulo 5 de Efésios, versículo 14, o som ficou bom. Ficou bom. Palavra do Senhor para esse culto de despertamento. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quantos podem glorificar a Deus? Sempre glorificando a Jesus. Deus sim, aleluia. Meus amados, os males do sono espiritual é o tema que eu quero transmitir para os irmãos aqui nessa noite. Meus amados e queridos irmãos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Efésios, essa carta não foi diretamente endereçada para a igreja que estava em Éfeso, mas os biblicistas e aqueles que compilaram a Bíblia Sagrada acharam por bem direcioná-la à cidade de Éfeso, aonde colocaram o nome, e essa carta então ficou. Mas esta epístola, a título de conhecimento, ela é uma das 4 epístolas pastorais. Uma das 4 epístolas pastorais, a qual o apóstolo Paulo escreve. Essa é uma das 4 epístolas prisionais, também assim conhecida, e foi escrita pelo escrivão, que Paulo falava e ele escrevia, porque Paulo aqui estava na prisão. Então ele vai escrever para a cidade de Éfeso. Quando você começa a ler o livro de Éfeso, capítulo 1, você vai ver que Paulo está doutrinando a igreja, trazendo palavra exortativa e admoestativa e confortativa para a igreja. Paulo, ele está no capítulo 2 também trabalhando com a igreja, falando que a salvação ela é pela graça. Todos nós conhecemos esse versículo que diz que pela graça sois salvos. O pastor que nos antecedera já disse que se não fosse pela misericórdia, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. Ele vem falando para a igreja, e a voz de Paulo vai mudar. No capítulo 4 ele vai falar acerca de ministérios, ele vai falar acerca da obra de Deus, como ela deve ser administrada dentro da igreja. Agora, quando chega no capítulo 5, a conversa começa a mudar, a conversa começa a ficar diferente. Paulo começa, a pastora Maria José, dizer para a sua igreja, ele começa até tratando bem: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Aleluia! Mas ele já começa a explicar para a igreja.
igreja. O grande amor, ele vai dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, andai em amor. Ele está dizendo para a igreja que nós precisamos andar em amor. Ele vai falando para esta igreja, ele vai explicando para a igreja, e ele começa a entrar na área que mais afeta a igreja. Qual é, pregador? A área que mais afeta e que tem o poder de destruir a igreja: o pecado. Ele começa o versículo 3, ele vai dizendo: mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem barboice, nem chocarrice, que não convém, antes ações de graça, que nós estamos fazendo aqui. Ele diz que pecado não combina com a igreja. Ele diz que impureza não combina com a igreja. Paulo começa a dizer dessa seguinte maneira: quando você chega, para que nós adiantemos, quando você chega no versículo 14, o texto que nós lemos, Paulo ele está gritando. Ele vai dizer para a igreja, e você percebe na sua Bíblia que o texto que nós lemos, ele começa com a letra maiúscula, e o desperta está no meio da frase, e ele também está em letra maiúscula. Aleluia! Ele está dizendo: desperta tu que dorme. Chega neste versículo 14, Paulo olha para a igreja de Éfeso, e ele vai mandar essa carta, ele vai dizer para ele, grita para ele: desperta tu que dorme. Eu vou enfatizar para você entender. O que Paulo diz aqui, ele vai dizer: desperta tu que dorme. Ele vai gritar para a igreja e vai dizer: desperta tu que dorme. Por que, pregador? Porque a igreja não pode viver no meio dos mortos. A igreja não pode viver no meio dos mortos, porque o morto pode contaminar aquele que está vivo. Você sabe muito bem do que eu estou falando, está descendo aqui fresquinho. O morto, ele entra em estado de decomposição, e o cheiro dele começa a afetar. Então, Paulo está dizendo para a igreja: desperta tu que dorme. Sai de meio do morto, sai de meio do pecador, sai de meio do fofoqueiro, sai de meio do caluniador, porque o caluniador está morto, o fofoqueiro está morto. Você não pode viver no lugar de morto, você tem que estar no meio do vivo. Então desperta, igreja, sai do meio dos mortos, porque Cristo te aparecerá. Levante a mão. Que Deus abençoe a filha dele, que escolheu esse texto para aplicar para a igreja. O que a igreja mais está precisando nos dias atuais, nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja de Diácono Washington, é se despertar no meio dos mortos. Eu ainda estou na introdução, mas eu quero que você entenda que Paulo ele vai dizer: desperta. Pregador, ele diz desperta 2 vezes sim, 2 vezes Paulo vai dizer desperta. Por quê? Porque dentro do versículo que nós lemos, ele diz desperta, e depois ele diz a palavra levanta-te. No original, essa palavra ele está dizendo 2 vezes para a igreja: desperta, tu que dorme, levanta. Ele está dizendo: desperta, 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 Deus, viva, aleluia! desperta, desperta. Ei, meu irmão, irmão do seu lado, me dando um glória a Deus aí, porque ele está morto. É a noite de Deus. Levanta-te dentro. Deixa eu entrar na mensagem com os irmãos aqui. Pastor, o sono você sabe muito bem, todos aqui sabem, que todo ser humano tem que dormir pelo menos 8 horas de sono diário. Porque o sono faz bem, pastor. O sono faz bem para o seu corpo físico. Quem é que não gosta de chegar na sua cama de noite, depois de jantar, escovar os dentes, daquele banho bem gostoso, deitar, dormir, tranquilo? Está na Bíblia. Deus, ele dá aos seus amados o sono. O sono faz muito bem para a saúde. As crianças, adolescentes, quem está em fase de crescimento sabe disso, e se não sabe vai passar a saber que o sono ele desperta os hormônios.
no período em que você está dormindo, o sono ele vai fazer com que o hormônio de crescimento ele seja liberado. Diz um ditado, mas é verdade. Muitos tinham como ditado que quando a criança está dormindo, ela está crescendo, mas é liberado um hormônio que começa a circular na toda a sua circulação sanguínea e faz com que a criança durma. Dormir faz bem. Dormir faz tão bem que Deus ele fez com que Adão curtisse o primeiro sono. Adão ele teve o primeiro sono e segundo a Bíblia foi o sono profundo. Dormir faz muito bem. Dormir faz com que você descanse, não tenha olheira. No outro dia você acorda com aquela disposição, pega com um saco de cimento nas costas, uma lata de concreto. E o crente pode também gozar desse bem, de dormir. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e quando nós tratamos do versículo que nós estamos aqui, dormir não faz bem para a igreja do Senhor. Dormir não faz bem para a igreja do Senhor. Faz bem para o lado físico, sim, mas para o lado espiritual é um problema grave você dormir. A igreja não pode dormir de forma alguma. A igreja não foi feita para dormir. Deixa eu dizer uma coisa, eu estava lendo e a igreja tinha que ser insônia, tinha que ter insônia, não podia dormir de forma alguma. A igreja deveria ficar 24 horas de olho aberto e 24 por 36, porque Satanás não dorme, os demônios não dormem e tem muito crente dormindo por aí. Ei, desperta nessa noite. Dormir não faz bem para a igreja. A igreja tem que estar acordada. Levante a mão. Dá uma cotovelada nesse irmão do teu lado e fala: acorda, rapaz. A igreja não pode dormir. Acorda, rapaz. A igreja não pode dormir. Levante a mão. Tem gente que já está recebendo essa palavra. O pastor me falou aqui que a mensagem hoje seria uma mensagem que não ia fazer talvez você lutar, mas eu gostei da palavra que o pastor falou, porque talvez tem gente que chegou aqui pensando: evangelista Gabriel vai trazer uma mensagem de oba-oba, promessa, de sonho, que vai fazer eu pular saltitar. Não adianta eu fazer você pular saltitar, uma mensagem de oba-oba e amanhã você está desviado, está fora da presença de Deus. Eu vim aqui trazer uma mensagem só para quem quer céu, só para quem quer céu, quem quer, levante a mão, agora! A mensagem hoje é para a igreja que quer subir. Eu tenho uma notícia para você. Quando o apóstolo Paulo ele diz para a igreja de Tessalonicenses, ele fala acerca do arrebatamento, ele vai dizer: depois nós, os que ficarmos vivos, se subiremos com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós, os que ficarmos vivos. Você não entendeu, não, né? Eu vou exemplificar para você entender. Quem está dormindo está morto. E quem está dormindo não vai participar do arrebatamento da igreja. Então espera! A igreja do arrebatamento é a igreja viva. Os males do sono espiritual. Vamos percorrer a Bíblia um pouquinho comigo. Eu encontrei na Bíblia pessoas que dormiram, como eu disse aqui já Adão. Então eu quero que os irmãos acompanhem comigo aquilo que Deus colocou no meu coração. A ciência ela divide o sono em dois tipos e existem algumas fases do sono. O sono REM e o sono não REM. Sono REM e não REM. Para que você entenda, é o sono mais pesado e o sono mais leve. O sono mais pesado e o mais leve. O mais pesado se chama sono REM. E o não pesado, o sono mais leve é o sono não REM. O sono não REM é dividido em 5 etapas. Na Bíblia Sagrada eu comecei a estudar e ler. Eu vi que teve pessoas que dormiram os dois tipos de sono. Adão, por exemplo, dormiu sono profundo. Adão, por exemplo, dormiu sono profundo. A Bíblia diz que no sono que Adão teve, Deus fez uma cirurgia em Adão, e a primeira cirurgia foi aquela que foi feita ali. A Bíblia diz que o Senhor abriu um lado de Adão, tirou uma costela de Adão, e aquela costela saiu a primeira mulher. A primeira mulher saiu da costela de Adão. Logo eu aprendo que a mulher simboliza a costela. Logo eu aprendo que a mulher simboliza a costela. Então saiu a primeira mulher, que também simboliza a igreja.
Eva, só que Eva foi a primeira igreja, a igreja imperfeita. Quando eu olhei para esse texto, o Senhor me deu uma revelação, a qual eu quero entregar para os irmãos aqui. Quando você vai lá para o Novo Testamento, Jesus na cruz do Calvário, Jesus recebeu 5 marcas, e a quinta marca que Jesus recebeu foi quando o soldado chegou. E quando ele chegou, o soldado olhou assim, Jesus já estava morto, porque ele tinha entregado o seu espírito 3 horas da tarde. Então tinha uma tradição ali que quem tivesse vivo, as pernas seriam quebradas, mas Jesus tinha uma promessa que os seus ossos não seriam quebrados. Então Jesus estava na cruz ali, chega um homem ali, e aquele homem vai ferir Jesus, pastor, aonde? Na costela. Ele feriu Jesus na costela. Ele fere ao Senhor Jesus. Quando Jesus ele ressuscita, ele mostra para os discípulos todas as suas marcas. Cada marca daquela simboliza um poder que ele deu à igreja. Mas a costela aqui simboliza algo muito lindo. Quando eu olhei para aquele texto ali, eu vi que aquela cicatriz de Jesus, ele mostrou. E aquela cicatriz não foi fechada. Aquela cicatriz ela é bíblica e ela é profética e também é escatológica. Por quê? Porque aquela cicatriz que Jesus fez, ela está aberta. Por quê, pregador? Você lembra de Moisés? A Bíblia fala da rocha ferida. Você lembra que Moisés ele foi colocado na fenda da rocha? Você lembra que Deus colocou ele na fenda da rocha? Você vai entender mais ainda e vai dar uma glória a Deus. Se quiser pular, entendeu o que Deus está dizendo aqui? Lembra muito bem que o Senhor colocou Moisés na fenda da rocha. Sagrado, eu vou ver lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Paulo vai estar dizendo: a nossa vida está escondida em Cristo com Deus. A nossa vida está escondida. Calma aí para você entender o que Deus está dizendo aqui. O que eu aprendo aqui? Quando Jesus subiu, aquela abertura está lá no céu. Lá no céu aquela abertura está. Pregador, e para que aquela abertura? Aquela abertura ali é para quem ele vai colocar a costela dele. Quem é? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que entendeu, joga a tua mão para cima. Está aberto aquele espaço. Mas aquele espaço só vai ser completado com a costela dele, que é a igreja dele aqui. Pregador, isso é heresia. Isso é historinha da tua. Você não entende nada de Bíblia. Apocalipse capítulo 21. A cidade está lá pronta, pastor. Mas a Bíblia diz que a cidade não tem templo. Sabe quem é o templo dela? É o Cordeiro. Sabe quem é o templo dela? É o Cordeiro. Sabe quem é o templo dela? É o Cordeiro. Deixa eu exemplificar para você entender. Jesus está dizendo no Apocalipse: a igreja vai vir para dentro de mim, porque todas as coisas foram ligadas por ele, para ele. E assim nele, levante a mão. Jesus, só que os estrelinhas de Jesus, só você que é a igreja do Senhor, receba! Se é o versículo 11 ou 14, ele vai dizer acerca do aperfeiçoamento dos santos, que a igreja está aqui no aperfeiçoamento dos santos. Sabe o que é essa palavra aperfeiçoamento? Catartismo. Sabe o que é catartismo? É como um osso que está sendo colado. Um osso que está sendo colado. Pregador, o que isso tem a ver? O Senhor não quebrou o osso de Adão, ele retirou o osso. Tem gente que já entendeu, já está. O osso está aqui, está no aperfeiçoamento, está sendo colado. Só que não é colado assim, vai ser colado assim, assim.
que não era para dormir. Abraão, no capítulo 15, ele vai dormir na frente do altar. Um homem acostumado ao altar. Aonde chegava, colocava o altar. Mas um certo dia, Adão começou a enxotar as aves de rapina. O altar tinha que ter fogo no altar. Existiam duas leis, que ele poderia colocar o fogo ali, e a segunda lei, que ele teria que esperar Deus vir confirmar. Ele poderia colocar fogo ali, as aves de rapina vinham, e ele está enxotando as aves de rapina. As aves de rapina vinham, e ele poderia ter botado fogo no altar, acendido fogo em volta do redor do altar, para que as aves da rapina não viessem, mas ele fica ali lutando com a carne, brigando com as aves de rapina.